Boa noite. Hoje é 20, aliás, hoje é dia 1º de junho de 2020 e dando continuidade à nossa live, hoje nós temos como convidada especial a Gal Mariano. Ela é pré-candidata a vereadora e vai falar sobre um tema bem sugestivo: a participação das mulheres na política. A nossa sequência, né, de lives irá trazer outras personalidades do município e eu começo, né, dando as boas-vindas à nossa convidada. Boa noite aí, Gal. Prazer em tê-la participando aqui da nossa live, né? Hoje um tema, como falei antes aqui, bem sugestivo. Uhum. Isso mesmo, Itamar. Boa noite a todos que estão aí já assistindo, todas as pessoas que estão entrando aí na live para nos assistir. Primeiramente, obrigada pelo convite, também, por você dar esse espaço tão importante nesse momento que a gente vive de tantas crises, não é? Nada melhor do que um bate-papo tão, assim, saudável, perto do momento. Enfim, muito obrigada pelo convite, obrigada, Alberto, também, por essa força aí nos bastidores. E é isso, amigo. Nós, diante do seu convite, eu pensei, né, que esse tema, ele é um tema que ele de suma importância, não só para nós mulheres, mas também para os homens que convivem e vivem a política, não é? Então, eu pensei em dividir esse nosso bate-papo sobre a importância da mulher na política em três pontos. Viemos a história da como estamos no cenário atual e o ponto principal, o ponto X da questão é quais os benefícios, qual a grande diferença em se ter mulheres em cargos de gestão. Então, diante do nosso, enquanto nosso bate-papo for rolando, são esses pontos que eu quero desenvolver junto com os leitores, junto com as pessoas que estão ouvindo, enfim, é basicamente isso que eu trouxe para. Gal, há levantamentos, né, apontam que apenas 10% das mulheres elas ocupam as casas legislativas. Apesar de ser, hoje, ter a metade das mulheres hoje, né, serem eleitoras, elas parece que não votam muito, não escolhem muito o gênero não, né? Porque, por exemplo, a gente tem no Pajeú, e Afogados é referência, né? Nós temos uma legislatura que é formada por homens, propriamente por homens hoje. Mas ela já teve, né, legislaturas que teve mulheres, inclusive chegou a ter, né, mandatos com duas, né, mulheres ocupando cadeiras na Câmara Municipal em Afogados. E aí você acha que isso, a que se dá, né, essa falta de representatividade, se é da própria mulher que não existe esse fomento, esse incentivo, ou é porque existe, né, essa questão do machismo? Vamos lá. Essa história, essa pequena representatividade, ela é cultural, né? Ela já vem de uma longa história. Para nós termos ideia, a mulher, em face da situação da vida política dela na sociedade, nós não temos nem 100 anos de vida política como, digamos assim, pessoas que podem opinar e votar. Não tem nem 100 anos que a mulher está nesse cenário. Em 1933, nós conseguimos o direito ao voto, porém, era um voto que só seria dado por a mulher que fosse autorizada pelo marido.
E votava mulheres casadas, apenas, e viúvas e solteiras provassem que eram independentes. Em 1946, nós conseguimos a obrigatoriedade do voto feminino, então isso é tudo muito recente. Porém, hoje nós somos, como você disse, 52% de votantes, somos nós mulheres. Aí você diz assim, o que é que acontece? Isso é exatamente uma cultura que foi implantada na cabeça das mulheres. É tanto que nesse estudo, para a gente ter esse bate-papo hoje, eu via algumas coisas e eu ficava me remetendo a situações que a gente vai ouvindo. Uma das frases que eu achei interessante é que uma das coisas que a gente tem que relembrar é que muitas vezes as próprias mulheres dizem assim: mulher se veste para mulher, mulher tem inveja de mulher. E parece que existe alguma coisa que não liga mulher com mulher. Mas eu vendo como a luta das mulheres hoje é mediante a uma conquista, eu já mudo esse pensamento. Eu penso que mulheres inspiram mulheres. Nada disso, mulher não se veste para mulher, nem pode até acontecer, mas eu acho que hoje as mulheres inspiram mulheres. Por que é que hoje eu estou aqui nesse bate-papo com você, colocando, digamos assim, minha vida em público? Porque em algum momento eu fui inspirada, sim, fui por muitos homens, grandes homens, inclusive da minha família, mas são nas mulheres que eu busco força, porque são nelas que eu vou entender como é que tem aquela conjuntura de ser mulher, de ser mãe, de ser profissional e de ser política. Esse dado de 10%, nós temos hoje na Câmara, e foi exatamente isso, como eu disse, dividido em pontos, é como nós estamos hoje no cenário atual, não é? Hoje nós subimos de 10 para 15, e no Senado nós caímos de 18 para 13. Para você ter uma ideia, Itamar, a cada 7 vereadores no Brasil, homens, uma mulher é eleita. Então, assim, eu acho que as mulheres elas precisam começar a pensar: por que eu confio o meu voto a um homem e não vou confiar o meu voto a uma mulher? Se ela tem os mesmos anseios que eu, ela sabe exatamente o que eu passo, entendeu? Então, acho que isso é bem cultural. Eu acho que existem também poucas mulheres dispostas à luta. Nós ganhamos espaço nos diretórios de partidos, nós ganhamos espaço nas coligações, mas ainda as mulheres se retraem a essa luta. E eu acho que nós precisamos fazer isso que eu estou fazendo hoje. Não é fácil, mas é necessário. Talvez através de mim muitas se inspirem e saibam que são capazes. E dentro desse avanço, desse campo, vocês, mulheres, tiveram um representante, né, que foi presidente do Brasil, né, que foi a Dilma Rousseff, esteve à frente do país, né, e um grande avanço, porque nunca se imaginava em tempos, né, nos tempos lá atrás, né, antes desse veto, desses votos das mulheres, de uma mulher vir presidir, né, comandar, gerir os destinos do país. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para que você dissesse aqui nesse momento quem é Galmariano, né? Porque eu esperei um pouquinho justamente para que alguns leitores e internautas fossem, né, aos poucos entrando na sala de bate-papo para a gente colocar de fato aí essa sua explanação dizendo quem é Gal. Sim, claro, vamos lá. Eu vou definir Gal da forma mais simples de Gal. Gal é mãe de 3 filhos, esposa, meu esposo é Horácio, sou filha de entre 4 irmãos, eu sou a segunda irmã, meu pai é Elias Mariano, minha mãe Irenilda Nogueira, e venho de um berço de pais educadores,
que trabalharam e se aposentaram na educação. Tenho bases cristãs e também tenho uma veia política, né? Venho de uma família que respira política, aprendi desde muito cedo o que era cuidar do outro e também devo aos meus professores, que foi através deles também que eu entendi o que é a política no seu modo teórico de falar, partindo para a prática e fugindo da política partidária. Foi na escola que eu aprendi isso. Em memória do meu professor Lailton, foi um dos professores que mais me inspirou a gostar de política. Eu digo muito isso ao filho dele, Tiago. E, enfim, Gal terminou formada em matemática, não cheguei a lecionar, lecionei muito pouco, passei no concurso na prefeitura, sou técnica em contabilidade, trabalhei muito tempo como técnica, mas depois fui cedida, já prestei serviços em outros municípios, atualmente presto ao ProRural, que é um órgão do Estado, né, a partir de que eu já estou a ponto de me ausentar. Enfim, temos aí, acho que Gal é essa, Gal é dinâmica, eu não consigo pensar em parar. Faço uma pós agora no IF de Educação do Campo, que está me abrindo um leque enorme, estou amando fazer isso, estou amando fazer essa educação do campo, e também presto serviços, já prestei serviços de consultoria em órgãos públicos. Enfim, Gal é isso, Gal é batalhadora, Gal é desbravadora, Gal gosta de tudo que é novo, tudo que traz motivação para lutar. Gal é uma mulher normal, só que Gal é ousada. Falando em veia política, você vem de uma família que teve políticos importantes, a exemplo de Antônio Mariano, né, que foi vereador, prefeito, deputado estadual e o político com o maior número, né, de mandatos e de anos consecutivos com o mandato. Antônio passou 26 anos com o mandato ativo. Depois, pela família Mariana, ainda teve Heleno, que foi vereador, Elvésio, Hamilton Marques, Aline e Igor. A próxima representante dos marianos desse apoio da família será a Adlinaide Mariano Gal, com o apoio da família, ou você, de certa forma, colocou esse nome, né, por um simples fato de querer representar a classe feminina e por querer, né, mostrar uma forma diferente de fazer política com vistas na renovação? Na verdade, todo esse trabalho de pré-campanha, até chegar nesse trabalho de pré-campanha, tem todo um histórico para trás, né? Nós vivenciamos muitas coisas aí dentro da conjuntura política que hoje a Afogados apresenta, mas desde o início, que foi que sentamos, eu e minha família, ficamos definidos que tudo dependia, tudo partia da decisão de Igor, porque hoje ele é o vereador do mandato e da forma que ele decidisse, nós iríamos acatar, porque hoje é um direito dele, se ele bem quisesse, também disputar novamente uma cadeira. Mas desde o início, independente da situação em que ele estivesse, que ele chegasse, ele já dizia que não. Então, assim, a minha intenção já não é de hoje, ela é de lá de tempos atrás. E a família é sabedora disso. Porém, nós temos, assim,
esse cuidado de respeitar o tempo de cada um. Então, enquanto o Igor estivesse à frente, eu não seria. Ele seria o candidato da família. Ele, agora, definindo que não era, eu sou a candidata da família, mas também sou a candidata que vou levantar essa bandeira das mulheres. Nesse momento, eu estou unindo tudo, o útil ao agradável, entendeu? Mas foi tudo muito bem colocado, tudo muito bem maturado lá atrás, não é nada de supetão. Eu acho que isso foi bom, esse tempo foi bom para mim, porque eu acho que eu já adquiri uma maturidade diferenciada, eu precisava acreditar no projeto, eu precisava ter convicção do que eu quero. E acho que esse tempo foi suficiente. Foi muito bom. Deixa eu me perguntar uma coisa que muitos gostariam de saber. Igor Mariano foi presidente do PSD, partido que teve 3 vereadores, eleitos em 2016. O próprio Igor, o vereador Cícero Miguel e Franklin Nazário, que acabou renunciando o mandato. E aí, nessa nova formatação, né, e dentro dessa conjuntura de 2020, Igor acabou fazendo uma fusão com o Patriota, o antigo Patriota, e ao partido hoje se juntaram outros nomes da política. Dentre eles, o Augusto Martins, né, acabou ingressando no partido, e outros pré-candidatos importantes. E aí eu pergunto a Gal, foi estratégia esse seu ingresso no PDT, quando tinha o partido do Igor Mariano, o qual ele é filiado e o qual ele articula para defender o nome dele como candidato a vice? Não, não, foi estratégia não. Eu fui, de fato, procurada por alguns representantes de alguns partidos, né? E como eu disse agora há pouco, a gente sempre teve uma afinidade de conversas. A gente nunca, principalmente eu nunca decidi, principalmente em relação à política, eu prefiro não decidir nada só, uma vez que eu tenho esse entendimento que nós devemos respeitar e ouvir aqueles que têm mais experiência. Então, no caso da decisão do partido, eu conversei muito com o Igor, inclusive, eu acho que ele foi um dos que menos insistiu que eu ficasse, e a decisão foi por conta de como o PDT se formou. A história hoje dos pré-candidatos do PDT, ela é interessante até para nós contarmos, que são pessoas que nenhuma tem mandato, todos querem uma vaga e merecem, com certeza merecem, mas foi exatamente por isso, foi isso que me fez, assim, me convenceu a ir para o PDT. Foi levantar essa bandeira de renovação. A gente precisa renovar. E eu não poderia falar em renovar estando levantando bandeiras juntamente com pessoas que não fazem parte dessa renovação. Nada contra, mas a bandeira que nós vamos defender é a renovação. Foi por isso. Dentro do PDT, a gente vê nomes, né, que estão no mesmo nível de votos, né, ou de uma intenção de voto, dos que estão aí na disputa. Hoje o partido tem João Alves, do sindicato, Mário Martins, César Tenório, a auxiliadora, que é a agente comunitária de saúde, tem outros nomes, né, que eu não me recordo agora, eu não vou citar mais para não, né, deixar de mencionar alguns nomes importantes. Tem também o sargento Gleidson. E aí a gente sente que o partido tem um certo equilíbrio de candidatos em relação a essa intenção de voto. E aí por isso que eu lhe perguntei se havia sido uma forma estratégica ou, né, você havia conversado antes realmente e analisado que um cenário dessa forma, como você defende essa renovação, e aí
ficou entendido para o nosso, né, leitor. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, né, de como você vai fazer o seu trabalho, né, com vista a, nessa postulância ao legislativo, né, a partir dos próximos meses, né, que abrirá aí esse leque já de autorização para que as pessoas possam fazer essas visitas. Há, né, um pensamento na cabeça de muita gente de que os jovens precisam vir com uma ideia renovada, no sentido da busca do voto. Porque está na cultura de muita gente ainda o pede-pede pela troca do voto. E aí eu quero saber qual será o seu sentimento em relação a essa cultura e se você vai ser uma das combatentes para que a gente possa ver um Afogados diferente com o eleitorado votando meramente porque acreditam no projeto dos candidatos. Vamos lá. É a pergunta do milhão. Veja só, Itamar. Iniciando pelo ponto de como eu pretendo conduzir esse momento, que daqui a pouco, se Deus quiser, né, em nome dessa pandemia, nós vamos poder fazer. Na verdade, Itamar, eu pretendo conduzir com muita tranquilidade dentro das perspectivas que eu tenho. Eu vou abrir um parênteses nessa história para já colocar o que é que talvez impede as mulheres de irem adiante. E muitas até se retraem, têm medo, não sei. Quando eu, de fato, defini, eu ouvi coisas do tipo: você não tem tempo, você tem família, você não tem dinheiro, você é louca. Eu estou dizendo assim que eu não vi só de homens, não. Muito pelo contrário, eu vi muito mais de mulheres, também eu vi de homens. Mas se a gente parar se eu fosse pensar em parar no primeiro alerta, eu não dava mais um passo em relação a nada, não só a campanha. Eu não dava mais um passo em relação a nada. Então, como é que eu vou fazer? Minha campanha é o corpo a corpo, é o olho no olho, é a conversa, é a palavra dita e fortalecida na ação. Eu não quero, eu não posso e não quero fazer do eleitor um produto. Eu poderia até ter as cifras que muitos têm, mas eu não faria. Eu não faria porque esse eleitor que me colocou lá, eu vou ser funcionária dele. Não é ele que me deve nada, não. Eu que devo a ele. Então, eu não vou poder fazer algo do tipo que eu deixe o eleitor engessado, achando que eu não devo mais nada a ele, porque em algum momento eu supri uma necessidade ínfima dele. Uma necessidade de um momento, de um minuto. Essa não vai ser minha política. E escutei também, então nem vá, que você não ganha. Aí eu disse, eu vou. Eu vou. Eu vou porque se eu quero renovação, se eu quero mudar, eu tenho que fazer algo diferente que ninguém viu. Eu preciso fazer a diferença do que está aí e fazer algo diferente do que ninguém viu. Então vai ser por isso que eu vou. E eu não vou me furtar porque nós vivemos uma política de toma lá da cá. Tem um dado que muito interessante que diz que um eleitor, um político que compra um voto por R$ 50, esse eleitor vale para ele por dia 3 centavos. Eu não tenho. O meu eleitor, eu não acredito que ele tenha preço. E eu não vou estar lá para estar lembrando a ele que ele recebeu um saco de cimento ou R$ 50 quando eu fui na.
Eu vou estar lá muito pelo contrário, para dizer que eu estou trabalhando por ele, porque ele confiou em mim quando eu não pude fazer nada. Aí lá dentro eu vou poder fazer. É o que eu vou levar para o meu eleitor. A minha campanha é essa. É rede social, é olho no olho, é conquistar, é mostrar que a gente pode fazer diferente. Você tem sido bem recepcionada com esse novo projeto? As pessoas têm aceitado e têm de pronto sido entusiasta com você? Sim, sim, e isso é o que me anima, porque, Itamar, hoje as pessoas, muito mais do que um auxílio imediato, as pessoas estão carentes de pessoas. Hoje as pessoas estão carentes de quem lhe escute, de quem entenda. Aí eu coloco novamente a mulher nesse contexto, não discriminando os homens, que qualidade que o homem tenha nesse sentido, mas sim colocando acima as qualidades, evidenciando as qualidades das mulheres. É notório que somos mais sensíveis, sim, às causas. E hoje o que eu vejo quando eu posso, até porque eu não posso ter esse contato ainda, eu tenho que respeitar a quarentena, eu tenho que respeitar o meu eleitor, por mais que acredito que tenham pessoas indo e fazendo esse corpo a corpo, eu evito o máximo, porque é uma falta de respeito ao próximo e de cuidados também. Mas aquele que me aborda por rede social ou por telefone, eu entendo. O que eu vejo hoje é que as pessoas estão carentes de pessoas. A carência, aquela carência que alguém acha que vai lá e vai deixar resolvida porque passou um cheque, aquela carência passa. Aquela carência passa. E a gratidão da pessoa até pode continuar, mas daqui a pouco ela esquece. Ela esquece porque ela quer. Esquece quem deu e esquece quem recebeu. Porque aí eu tenho sentido que as pessoas gostam de conversar, de serem ouvidas, de terem atenção. E hoje eu vejo que as pessoas não têm tempo para dar atenção a ninguém. Nisso eu dou, como é que eu posso dizer? Eu engrandeço as mulheres. Eu engrandeço as mulheres nesse sentido, porque é natural nosso. É natural nosso. Eu costumo falar que nós trabalhamos com. É, nós trabalhamos com tantas coisas ao mesmo tempo, mas o que nós temos, a nossa maior sensibilidade é exatamente por sermos mulher. Porque, olha, veja só, quem é que vai na fila do postinho tirar uma ficha para o filho, para o pai? Quem é que vai para a fila da matrícula? Quem é que vai para as reuniões escolares? Quem é que está ali a postos sobre as necessidades da família? É a mulher, porque a mulher sabe o que uma família precisa. Então, isso para mim não é problema. Isso para mim não é problema. Ouvir, eu não tenho problema. Isso para mim eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, é ouvir, tentar entender e, se possível, ajudar. Eu acho que as pessoas precisam disso. Com relação à sua posição política hoje, você hoje faz parte de um partido da Frente Popular. Já está definido o seu apoio a o candidato da Frente Popular, seja lá quem for? Hoje há uma pré-candidatura de Totônio Valadares de Alessandro Palmeira. Eu acho e tenho convicção de que o candidato será Alessandro Palmeira. Em sendo, você acompanha a candidatura de Alessandro Palmeira. E teria alguma restrição ao nome de Totônio, caso fosse ele o nome escolhido? Sim, sim, eu sou a Frente Popular, eu estou na Frente Popular. Eu não tenho nenhuma restrição ao nenhum nome. Inclusive, eu trabalhei um ano, um mandato com o Totonho, né? Tive o prazer de trabalhar um mandato com o Totonho, isso eu posso dizer, porque enquanto funcionária do município e ele como gestor, eu não tenho particularmente do que falar na minha situação como funcionária. E eu
estou com Sandrinho e Patriota, isso é óbvio, ele já sabe onde. Não coloco, não tenho nenhuma objeção quanto ao que Totonho colocar, porque vai ser um consenso do grupo, um consenso da Frente Popular. E eu estou com a Frente Popular, então eu não vejo nenhuma sentido. Ótimo, muito bem. Nós estamos conversando com o Gal Mariano nessa live de hoje, descontraída, em que a gente está com um tema aqui muito interessante, que é a importância da mulher na política. E eu havia falado lá atrás que nós tivemos mulheres que fizeram mandatos marcantes na Câmara Municipal, inclusive a Ana Maria Santos, ela chegou a ser presidente aqui da Câmara Municipal. Nós tivemos a ex-prefeita Gisa Simões, que por 2 vezes esteve à frente da governança do município, e esta eleição de 2016 acabou que não elegendo nenhuma mulher para o Legislativo. Esse ano aparecem aí novas personagens, novos nomes, né? E dentre eles está aí Gal Mariano, né? Uma jovem, com uma boa formação, com uma boa intenção para fazer um mandato diferente. E aí eu gostaria de saber de você se já tem algum projeto em mente com relação a esse trabalho, se vai ser voltado para as mulheres, se vai ser voltado uma ação social de bairro ou coisa assim. Você já tem algo planejado para se trabalhar quando for, caso seja eleita? É assim, esses dias eu me parei pensando, Itamar, nessas condições, até porque quando de fato, antes dessa pandemia começar, eu já tinha algumas coisas rabiscadas no papel. E eu já estava projetando algumas ideias. Porém, fomos assolados, né, por essa pandemia e de forma tal que deu meio que uma chacoalhada. E eu vou lhe dizer com toda sinceridade, muitas coisas que eu tinha pensado, elas ficaram meio que stand-by. Por quê? Porque nós não sabemos a realidade que vamos encontrar quando isso tudo passar. Então, assim, eu preciso e quero ser uma legisladora de projetos exequíveis. Eu não quero estar em cima de um palanque ou numa rede social falando de ações mirabolantes, que eu sei que não terá condições de serem executadas. Então, assim, eu tinha pensado em bastante coisas, porque a nossa economia era outra, a realidade era outra, nós vamos ter que admitir. E esses momentos, infelizmente, eles vão ficar um pouquinho em stand-by. Então, esses dias que se sucederam à live, eu conversei com algumas pessoas que participam da gestão e eu gosto muito, e isso eu já faço sempre. Isso eu estava fazendo mais por informações, mas independente disso eu já faço. E eu conversei com algumas pessoas em relação a alguns pontos que eu acho importante, que talvez provavelmente eles farão parte de alguns planos de ações da minha campanha. Entre eles, eu pontuo, tem muitos outros, mas é aquilo que eu lhe disse, eu preciso estudar o novo cenário. Eu posso falar mais de uma coisa, porque, por exemplo, nós vamos ter que ver como é que a educação, por exemplo, vai se comportar depois disso. Como foi que esses meninos... Afogados é uma cidade que ganha títulos na educação. Ganhamos vários títulos aí. E é uma cidade de alto índice no IDEB. Então, assim, eu não posso falar mais como antes. Eu vou ter que ver como tudo isso vai se portar depois dessa pandemia. Mas, mesmo assim, eu tenho algumas bandeiras que eu tenho certeza que por elas eu vou poder e são necessárias lutar. Eu tenho a bandeira das mulheres,
Mas nessa bandeira das mulheres, ela vai englobar tantas e tantas coisas, das quais é como eu lhe falei, eu preciso entender como é que nós vamos viver pós-pandemia. Mas tem algumas bandeiras, por exemplo, dos surdos. Eu tenho uma sensibilidade à nossa comunidade surda. Nós hoje temos, em média, 180 surdos na cidade. Alguns ficaram surdos, não nasceram surdos, outros adquiriram a surdez por motivos de doença, e outros nasceram. Ou seja, a comunidade surda é imensa, e eu me preocupo com as crianças. Claro que todos estão englobados, mas as crianças da raiz, essas crianças, elas precisam ser inseridas na sociedade, elas têm total direito de participarem de todas as formas da sociedade. Então, assim, eu penso que a bandeira da comunidade surda eu vou levantar, no sentido de que nós precisamos de intérpretes nas escolas, ou instrutores, não, que se não der nas escolas, que sejam aulas em horários diversificados, para que eles aprendam a língua deles, de fato, que eles se comuniquem como de fato eles devem se comunicar. É uma bandeira que eu vou defender e vou lutar por eles. Eu também penso na nossa sociedade, na inclusão das mães de autistas. Nós temos hoje, em média, 80 mães de autistas na cidade. E essas pessoas, por hora, muitas vezes elas se sentem... em relação aos autistas, eu acompanho o trabalho, eles são muito bem atendidos. Isso aí a gente não pode negar. Agora, quando eles chegam em casa, e muitos dão muito trabalho, existe uma tarefa extra ambiente de tratamento que as mães têm que cumprir de 40 horas. Mas quem são essas mães? São mães que estão esgotadas, com 3, 4 filhos, além desse autista. Muitas vezes são mães que os pais não acompanham. Muitas vezes são mães que talvez já estejam também adquirindo qualquer celeuma psicológica. Enfim, como estão essas mães? Então, é uma bandeira que eu quero levantar das famílias. E que bela observação, viu? Muito boa sua observação. Mas eu nunca tinha ouvido isso, né? Nem mesmo nas emissoras de rádio, nem dados nesse tipo de situação, né? Principalmente essa defesa dessa questão dos autistas. Né? Eu achei interessante a sua bandeira, a sua ideia, muito válida, é válida e que, né, é uma coisa, acho que inusitada dentro de um projeto, porque eu acho que muito dificilmente alguém vai fazer levantar uma situação dessas aí como postulante. Essa bandeira da família autista, ela engloba tanto o autismo, como também a mulher, né, que é a mãe do autista. Ela é a atriz, ela é a pessoa principal dessa conjuntura. E como é que essa mulher tá? Entendeu? Como sofre? Ela precisa encontrar acolhimento, ela precisa entender do que ela está vivendo. Talvez a ideia de fortalecer essas mães em busca de uma criação de uma associação, talvez, assim também como a comunidade dos surdos, e fazer com que eles interajam, com que eles participem efetivamente da sociedade e não se sintam excluídos. Eu acho que nossa sociedade, a cada dia, Itamar, ela é muito mais plural. Passou o tempo em que Afogados, todo mundo conhecia todo mundo. Há um tempo atrás a gente dizia, fulano é filho de cicrano, não é? Olha quem vai ali. Hoje não dá. Hoje nós não conhecemos. Então, assim, para que nós conheçamos a realidade das pessoas, é isso que eu digo. A representatividade é isso. A representatividade é ir aonde tem o problema, é entender do problema e é lutar pelo problema. Por isso que eu acho que a mulher tem essa sensibilidade de ser representante. E a outra bandeira, e também tem outra bandeira, que é uma bandeira que acredito que ela vai haver muitas
vai ser muito incrementada, mas eu não vou deixar ela passar em branco. E claro que dentro da condução de como a gestão pode gerir isso, eu quero lutar pelos jovens da nossa cidade. Nós temos hoje uma juventude em massa e por muitas vezes a gente está vendo aí muitos jovens se perderem por tantos e tantos motivos, entendeu? Então, assim, é como eu digo, após essa pandemia, talvez muita coisa esteja ainda pior. Pelos índices de álcool, drogas e de tudo mais que está acontecendo aí, mas eu acredito que nós podemos trabalhar com esses jovens. Eu conversei com alguns esses dias, conversei com um jovem atuante demais hoje, e ele me dizia, Gal, eu não sou desse tempo, mas não tinha uma escola de artes aqui? Nós temos tantos jovens com tantos talentos, por que não uma casa da juventude, onde esses jovens façam aulas culturais, façam trabalhos manuais, façam trabalhos que possam profissionalizar os mesmos. Tem meninos excelentes que sabem fazer lindas de aplicação de lantejoulas, de brilho, de costura. Eles só precisam de um ensino. Os nossos jovens hoje, muitos, mas assim, principalmente a periferia, eles precisam ser acolhidos. Eles precisam descobrir que eles têm potencialidades para que dali, daquele momento, quem sabe até os grandes empresários, em conjunto com a gestão do município, recebendo algum auxílio, eles possam também absorver esses jovens. A gente precisa cuidar deles. A gente não pode deixar essa juventude se perder. Então, essa é a minha. Muito bom seu raciocínio e essas três bandeiras que você levanta são importantes. Essa do jovem, Gal, a situação aqui é para lá de complicada. Muito mais do que você imagina. E a gente que está na rua, que está no dia a dia nas batidas policiais, a gente tem visto aí tantos jovens aí hoje envoltos no mundo da droga. E a gente, em determinados momentos, eu cheguei a perguntar, mas rapaz, a gente chegou a pegar a deter um jovem lá na Rua Nova com um cigarro de maconha. E aí, 14 anos, eu perguntei, rapaz, por que tu tá nessa vida aqui? Ele disse, não tem o que fazer, tava ele e outro. Eu levantei o boné e terminei encontrando um cigarrinho de maconha e a gente leva. E eu perguntando a ele, buscando as informações. Essa política pública ela tem que ser mais voltada para o jovem. A gente está precisando de afogados. E se você chegar, né, a ocupar uma cadeira lá, vê a possibilidade de cobrar do gestor uma secretaria ou uma diretoria voltada ao jovem. A Secretaria da Mulher, que foi tão, né, comentada, tão badalada que ia terminar sendo formalizada no município, acabou não sendo. E a gente precisava de políticas públicas para as mulheres, apesar de aqui ter algumas entidades que fazem essa defesa, essa luta pelas mulheres. Mas o município tinha que ter. Iguaraci tem uma diretoria da juventude. Iguaraci, eu não sei se tem a questão da diretoria da mulher. Mas Afogados é uma cidade de polo. E aí você amadureça essa ideia, analise se chegar para que você possa, né, incrementar junto a essa secretaria muitas atividades para tirar esse povo da ociosidade. O que falta tirar esse jovem nesse momento é da ociosidade. Você falou que muitos dos jovens têm o talento, têm a inteligência, está faltando uma oportunidade. Tantos desses meninos podem tocar um violão bom, podem aprender a consertar um celular, podem. Então, tivemos aqui a Escola de Artes, e aí você relembra uma coisa importante, né? Que lá atrás, a gente tinha um dia na semana que a gente ia para a Escola de Arte. Lá, eles ensinavam solda elétrica, torno mecânico, que era para trabalhar com torno, né?
Lá eles ensinavam datilografia, corte e costura, N cursos. Então, ele saía da ociosidade e de lá saíram bons profissionais. Foi da escola de artes que saíram bons soldadores, foi da escola de artes que saíram bons mecânicos, né? O Lela saiu da escola de artes, que foi de uma turma que eu inclusive, estive, né? O saudoso Lela, eu estive nessa turma. Eu me lembro que era Paulinho de Ranulfo, era Lela, era Johnson. Nós fizemos um curso na aula de artes. Alguns seguiram a carreira, né, a profissão, outro não, como foi o meu caso. Mas você disse coisas importantes e que precisam ser, né, analisadas para um futuro, né, para um futuro bem próximo, a gente poder colocar essas coisas em prática. Exatamente, Tamar. Inclusive, eu estava dizendo a ele hoje, eu digo, olha, eu não minto minha idade, eu não tenho problema com a idade. E eu fiz escola de artes também, eu fiz Adorno, eu lembro que era aula de Adorno. A gente aprendia a fazer os lacinhos do diadema, aqueles Era. pitozinhos. Eu aprendi, nunca mais esqueci. Assim, minha irmã também fez, só que ela não conseguiu colocar a linha na agulha. Aí Tá ela vendo correu. Foi na como é primeira. importante? Ela estava assistindo. Foi, ela correu quando ela não conseguiu. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi. Era muito bom. A gente se arrumava, a gente tinha prazer de fazer aquela aula. Eu lembro que os meninos ficavam ali na horta, faziam outras coisas, as meninas eram de um lado. E esse jovem hoje conversando comigo, aí ele recordou essa escola de artes e disse, eu já tinha conversado com eles sobre essa bandeira de ocupação, de fato, não é nada de fazer coisas esporádicas, não. É algo perene e permanente, para que eles possam, de fato, estarem ali, saírem com diplomas, certificados, inserção total na sociedade, se sentirem-se, de fato, pessoas que podem e têm condições de irem mais distante. Eu acho que nós temos que pensar nisso também. Eu tenho um trabalho, eu participo de um grupo de mães e eu escuto muito isso, entendeu? Então, assim, é mais a sensibilidade. O que me dói também muito é a sensibilidade de ver aquela mãe que sofre sem perspectiva, entendeu? Então, assim, ela, de fato, ela não tem mais o que fazer. Ela não tem, a não ser o amor que ela tem para o filho como mãe e a fé, ela não tem mais nada para fazer. Ela não tem mais nada para fazer. Acreditar que dias melhores virão. Então, nesse momento, de alguma forma, a gente tem que pensar como é que a gestão pode chegar até eles. Inicialmente, não precisa ser uma coisa tão grande, né? É aquilo que eu disse, a gente vai ter que estudar toda uma conjuntura, uma estrutura que vai ficar aí depois dessa pandemia. Mas, pós-pandemia, eu vou estudar tudinho e vou ver como é que a gente pode colocar isso no papel. Eu vou brigar por essa causa. Vou Com sim. relação à pandemia, a gente já vê, né, bem de forma antecipada, que vai ser muito difícil o corpo a corpo, o porta a porta. Você está preparada já com relação a essa nova formatação, né, de uma eleição que agora a maioria dos candidatos, se isso perdurar até outubro ou até as eleições, vai ter que ser utilizada de uma forma diferenciada pelas ferramentas, né, das redes sociais, da internet, e aí você já tem um planejamento com relação esse trabalho para obter isso no seu projeto? Vê só, Itamar, eu tenho estudado, eu gosto muito de ler, gosto muito de ver os exemplos de Brasil afora, né? Eu gosto de tirar exemplos que podem se adequar, no mínimo, à minha realidade. E eu, o nosso planejamento é esse aqui, né? Que nós estamos agora, eu e você, é tentar fazer esse corpo a corpo, que não vai ser corpo a corpo, vai ser visual, com a maior quantidade possível de pessoas. Eu sei que, infelizmente, vão ter muitos que a gente não vai conseguir chegar
nesta condução, de fato, tecnológica, mas eu acredito que o pouquinho de tempo que restar, vai dar tempo da gente correr atrás, dar o abraço, conversar olho no olho, principalmente aqueles que não têm contato com rede social, esses a gente guarda no caderninho e vai, espera dizer assim, pode ir para a gente ir lá dar um abraço. Por enquanto é por aqui, daqui a pouco vamos começar a conversar com as pessoas por a rede social. Vamos sim conversar com os jovens e vamos aí buscando pessoas que possam utilizar dessa ferramenta para a gente entender e continuar o passo. Você está adentrando agora na política, é a primeira eleição que irá disputar. A família vem de uma família ou de veia política. E aí eu pergunto a você, tem algum político ou algum líder que você se inspira? Seria até, não sei nem a palavra que eu posso dizer, se eu não falasse no meu tio, né? Que é a minha inspiração maior. Veio dele toda a nossa ânsia, na verdade, veio do meu avô, que foi quem deu condições a ele de se tornar político aqui em Afogados. Porém, a partir das ações dele, foi inspirando nós. Então, assim, hoje, a minha inspiração política é ele, meu tio Antônio Mariano. Eu tenho, assim, maior apreço por tudo, por toda a carreira dele, inclusive da, da, da sensibilidade dele pelo povo. Ele foi, dentro do que nós estamos vendo hoje, eu acho que ele foi diferenciado. E isso me encanta. Eu não tenho outro exemplo a não ser ele. Fez muito pelo município, tinha muito carisma, acho que é um nome de respeito na política, 26 anos de mandato, foi vereador, prefeito, deputado estadual por 4 mandatos e um deles secretário, né, da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Deixou aí um legado, né, um espólio político que foi a Aline, que, diga-se de passagem, vem fazendo um mandato bom no Recife, né, e orgulha nós afogadenses. Foi secretária, né, secretária municipal, fez uma gestão boa, inclusive chega a me deparar com reportagens, né, na rede Record, ela falando sobre a questão de tirar os jovens da droga do Recife, e é um nome também que hoje representa a família Mariano na política do Estado, né? Então, você hoje tem como referência nomes que você pode aí olhar para Afogados de um olhar mais próximo, que é o Igor Mariano, que também, diga-se de passagem, tem feito uma gestão, né, satisfatória, tanto é que tem os pares todos lhe aprovando. Essa última eleição ele teve o apoio de todos os legisladores, né, os vereadores, e agora está terminando o seu segundo mandato. Então você tem motivo de sobra hoje para, né, ter essa representatividade de duas pessoas que hoje orgulham o município. Aline em Recife e Igor tem feito um trabalho aqui que, diga-se de passagem, tem sido, né, bastante plausível a sua forma de conduzir os trabalhos na Casa de Leis. Exato, exato. Eles são também, né? Eles são frutos da inspiração, daquilo que o tio Antônio deixou para a gente. E assim, estão já aí na caminhada. A Aline, como mulher, me representa bastante. Essa luta dela eu admiro demais. Já participei assim de perto, fui lá, participei em alguns momentos da campanha, eu vi aquela luta, que coisa, que só entra quem tem isso na veia mesmo. Então, assim,
como mulher, a Aline me representa, a Aline é fonte de inspiração também. E Igor, como legislador de dois mandatos, presidente da Câmara por 2 mandatos, que buscou e busca em todo tempo, como um político conciliador, um político que agrega, que sabe se posicionar diante das circunstâncias, também minha fonte, também é para mim fonte de inspiração e de orgulho também. Ainda tem o guru, Heleno Mariano, que é um sábio da política. Aqui eu mando um abraço se ele estiver assistindo, que eu acho que essa hora ele está dormindo, mas é um cara que eu muito admiro. Conhece a política a fundo, eu diria que é uma enciclopédia, né, da política afogadense, porque é um verdadeiro guru. Eu chamo ele de guru, viu? O Heleno Mariano. O Heleno, ele é o coringa da carta, né? A gente tem que tirar o chapéu, né? Para tudo que ele representa também, né? Assim, graças a Deus, não ficamos órfãos nesse sentido. O Antônio foi, mas deixou o Heleno nessa conjuntura de organização, de conversa, de estratégia. Então, assim, ele é o coringa. Estratégico. A palavra-chave é estratégico. É um homem estratégico. Tem um papo muito bonito, agradável. Ele tem um papo agradável, né? O Antônio tinha muito carisma. O Antônio Mariano era aquele carisma, aquela coisa que atraía as pessoas. Né, o Antônio foi um mito da política afogadense que ficará na memória do povo por muitos anos. Né? E você tem aí tem a responsabilidade de carregar esse sobrenome, né, da família Mariano e ir para uma disputa agora e se chegar a conseguir essa vaga na Câmara, a responsabilidade ainda aumenta, né? Porque terá que fazer a substituição de um cara que fez um mandato legislativo muito bom, né? Que é o Igor Mariano. Sim, com certeza. É uma responsabilidade tanto. Isso eu tenho consciência, que será uma grande responsabilidade, mas eu tenho muita tranquilidade no sentido de saber que eu vou poder contar com ele para todas as coisas, já posso desde ontem, desde hoje, e vou poder contar com ele para me auxiliar, com o tio Heleno, com meu pai, e com a gestão também, né? Não posso deixar aqui de aclamar a gestão da qual participo, e que também, de certa forma, me inspira. Eu tenho, assim, um carinho, não sei como é que eu posso falar, se diferenciado ou diferenciado de amizades políticas, muito especial por Patriota e Madalena. São pessoas, é um casal que me inspira. E, assim, eu não tenho dúvidas do que eu posso agregar junto a eles ao legislativo, junto a essas pessoas com quem eu sei que posso contar. Por falar em governo, como é que você avalia a gestão do governo José Patriota? Eu sou suspeita. Não, mas aqui é um bate-papo, a gente pode expressar o que está dentro da gente. Né? Cada um diz o que acha. Veja só, Itamar, não dá para a gente avaliar nada nesse mundo em 100%, nada. Se você pedisse para mim avaliar, eu não diria que eu sou 100%, entendeu? Mas eu acho que a gestão do governo, os próprios números indicam, até essa busca que eu disse a você que eu faço, através de contato com pessoas da gestão, que me satisfaz quando eu recebo as respostas, os feedbacks de como as coisas funcionam, eu avalio que é uma gestão boa, muito boa. E acredito que só temos a crescer, viu? Com essa se tudo indica e se acontecer mesmo de Sandrinho ser aí o candidato, acho que Afogados só tem a crescer. Nós temos hoje uma gestão participativa, uma gestão que cuida do povo. Claro que existem coisas que precisam ser pontuadas,
precisam ser pensadas, e acredito que isso também vem da sensibilidade de quem está junto do gestor. O gestor, ele não é um Papai Noel com um saco cheio de presente que vai deixando em cada casa um presente. O gestor, ele é aquela pessoa que ele tem uma sensibilidade, mas ele também precisa ser instigado. Eu li uma coisa muito interessante hoje, acho que eu até notei aqui, deixa eu ver, não sei, acho que eu não notei não, mas que dizia assim, que existem estudos científicos que dizem que as políticas públicas são, quando, dependendo da pessoa que está à frente das gestões, no caso dos legislativos, as políticas públicas são diferenciadas de acordo com o pensamento daquelas pessoas, ou seja, eu acho que hoje a gente precisa ter essa visão voltada para a sensibilidade, e eu acho que essa gestão tem muito a crescer. Eu não teria problemas algum, e não tenho hoje, de chegar, de conversar com Arthur, secretário de Saúde, com Vera, com Joana, não tenho problema algum de esboçar uma ideia, um pensamento, sou acolhida, talvez até possa ser absorvida aquilo, mas eu só sou eu agora, né? Eu só sou Gal. Então, assim, Gal com a voz, Gal pode muito mais. E eu acredito que a continuação dessa gestão a gente só tem a ganhar. Você falou em Joana e em Vera Tânia. Como anda as duas gestões? Você tem como fazer uma breve avaliação do trabalho delas? Se existem alguns descontentamentos, eu já ouvi alguns professores reclamando em relação a esse piso, né? Do outro lado, há algumas reclamações com relação à Secretaria de Assistência Social por não ter tantos recursos para ajudar as famílias carentes. De qualquer forma, poderia ser quem estivesse que ia haver essas críticas. Mas aí você que está mais próximo ao meio, como é que você vê o trabalho dessas duas mulheres aqui do município? Bem, eu gosto de ver o macro, para do macro a gente tirar o mínimo, né? Eu acho que a gente não pode dar uma nota às mulheres que estão à frente em detrimento de questões pontuais que acontecem, que podem estar acontecendo, e eu acredito que algumas insatisfações, tanto na educação como na assistência social, ao meu ver, né, ao meu ver, eu acredito que não são, assim, tão cruciais a ponto de sacrificar essas mulheres como gestoras, entendeu? Acredito que existem as faltas, as falhas, como existiria com qualquer um que estivesse à frente, porém, eu acho que se as coisas forem, quando acontece, e se acontece, se as coisas forem colocadas de forma coerente, organizada, pensada e conversada, eu acho que tudo se resolve. Tem coisas que eu não posso nem ir adiante, porque eu não sei de tantos desfechos. Eu estou falando, assim, tão subjetivamente sobre um contexto geral, porque é o que eu vejo, é o que eu sinto, entendeu? Eu não posso falar por situações pontuais. Por exemplo, a situação dos professores, do teto. Eu tenho acompanhado como eu posso, mas eu não tenho entendimento do contexto todo, não tenho. Eu sei que hoje estão aguardando uma decisão do tribunal, mas até chegar a isso, por que chegou a isso, como se deu, quando foram ouvidos, se não foram ouvidos, como foi a recíproca, isso eu não sei. Então, assim, eu não posso condenar ou louvar aquilo que eu não tenho conhecimento. Eu só acho que você pega todo um contexto e diz assim, como é que está esse contexto todo? Eu vejo um contexto positivo, eu vejo, sim, uma educação que funciona, entre as aprovações, os prêmios que a gente recebe, e também vejo uma assistência social
que caminha diante das necessidades do povo, não é? Claro que acredito que deve ser uma das pastas mais complicadas de se gerir, mas pelo menos eu tenho, assim, muito contato com funcionários, e acredito que dentro daquilo que eles mostram que estão fazendo, se dedicando, a gente vê que a coisa funciona, entendeu? Então, assim, eu não tenho assim, argumentos para avaliar negativamente, não. Tenho não. Se eu tivesse, eu diria. Mas Muito minha bem. avaliação é num contexto geral. Ótimo, ótimo, ótimo. A gente está aqui para bater um papo, né? E debater algumas questões, como a gente já falou aí. E aí você falava em Madalena, Joana d'Arc, nomes que a gente conhece do dia a dia, a própria Vera Tânia, né, que vem fazendo uma gestão satisfatória, né? O que eu escuto apenas essa questão dessa luta dos professores com relação a esse piso, mas a Madalena me chama muita atenção, né? E eu vou fazer uma ressalva rápida, é a forma, né, dela se conduzir como uma primeira-dama, uma pessoa simples, humilde, que isso chama a atenção da população e seria um nome de futuro. Já se falam, mesmo sem nunca ter colocado o nome, mas é um nome que surge do sentimento das pessoas pela a figura dela, né? E aí eu nunca ouvi, né, do próprio do prefeito José Patriota, nem de pessoas próximas, de que a Madalena iria um dia entrar na política, mas seria uma oportunidade, né, de Afogados ver no futuro um nome desse aí vislumbrando como, né, uma postulante a um cargo executivo, porque certamente ela é merecedora, né, já passou por vários cargos no município e também já assumiu algumas funções em ONGs, né, e tem essa capacidade. É assistente social, uma pessoa inteligentíssima, mas que ainda não demonstrou esse interesse. E eu sinto, Gal, que há uma lacuna, né, de lideranças, há uma lacuna aberta, e a gente tem visto o número de lideranças sendo muito poucos, surgirem muito poucos dentro do cenário. O que é que surge no momento? Sandrinho, Alessandro Palmeira, Igor Mariano, Daniel Valadares, da oposição, Zé Negão. Pegou agora um momento em que a oposição fica, né, vacante com esse retorno de Valadares ao grupo da Frente Popular. E aí? O que é que está faltando no município para que novas lideranças surjam para esse cenário de uma formatação diferente na política de Afogados, né? Eu acredito que tem que se fomentar isso, né? Tem que buscar essa forma de atrair essas pessoas e de incentivar, porque Totônio chega ao final do seu ciclo político. Se ele não disputar essa eleição, não disputará mais, porque também vai buscar agora, né, uma melhor qualidade de vida. O José Patriota tem voos mais altos aí para alçar, ele precisa, né, aproveitar esse momento em que vive, em que hoje tem o seu brilho a nível de estado, a nível de município e até nacional. E aí ficam essas novas lideranças aí, né, reduzidas em Alessandro Palmeira, pela Frente Popular, e o José Edson Ferreira Zé Negão, pela oposição. Há ainda como coadjuvante o Renon, que também aparece como um possível nome da oposição para uma chapa majoritária, e a gente procura, no meio não tem mais, Alessandro Palmeira, Zé Negão e Renon. A que se deve isso? Que você acha que deveria
ser feito nesse momento para que essas pessoas, né, de fato, é, olhassem a política, né, como uma forma de vir colaborar, contribuir e fazer o melhor pelo nosso município. Tá aí, Coimbra vai deixar a sua colaboração, 8 anos de governo, são 35 anos de luta sindical, passou por vários cargos, né, hoje ele já deu a contribuição dele, vai tentar, se for, voos mais altos. Totônio, essa campanha, se não for, encerra seu ciclo político. E aí eu pergunto a você, a bola fica com você. Ó, o que eu acho é que, naturalmente, neste pleito, novos nomes seriam, assim, digamos, mais difíceis de realmente surgir. Porque o que é que eu acho deste ciclo, deste momento? Eu acho que esse momento é um fechamento deste. Nós teremos agora, sim, nos próximos, um novo ciclo de política. Não quer dizer novas conjunturas, mas sim um novo ciclo. E é para esse novo ciclo que essas novas lideranças precisam e devem aparecer. Sejam mulheres, sejam homens. Eu acho que para isso só falta uma coisa: coragem e vontade. Primeiro, você tem que ter vontade, porque se você não quiser, nem vai. Não é fácil. E segundo, coragem. Teve as duas coisas, vai embora. Eu acho que para esse novo, para essa mudança de cenário, eu tenho certeza, assim, é uma coisa que é muito latente em mim, que a partir dos novos, das futuras campanhas, nós vamos ter, sim, um cenário muito bom, muito competitivo, muito cheio de gente boa, gente nova, gente com disposição, eu acho. Eu espero que sim, né? Que haja esse sentimento e que os jovens despertem para o novo amanhã, porque os que colaboraram já não vão mais colaborar, né? De forma mais ativa como gestor. E é a hora, né, de surgir lideranças e de começarem, né, a terem esse interesse de ir para a briga, para a luta ou pela disputa do executivo. E aí, é, voltando para o tema mulher, você pode ficar à vontade para fazer um pouco da explanação nesse sentido, de que é, eu acredito que esse é o momento de fazer uma reflexão. É uma eleição que até aqui nenhuma mulher se colocou como pré-candidata a prefeita. Você vai falar dessa importância da mulher na política. Vai ficar à vontade para fazer aí a sua análise para a gente tomar as nossas últimas perguntas para assim encerrar essa live. Se você analisar do ponto de vista, né, dessa conjuntura atual, nós não temos nenhuma mulher pré-candidata ao executivo. Nenhuma mulher pré-candidata ao executivo. Você não acha que esse momento deveria ter alguém aí, né, pelo menos com o nome como pré-candidata para pelo menos haver essa difusão? Sim. Primeiro, você está me ouvindo bem, porque a sua voz Tô, ficou um pouco baixa, mas eu lhe ouvi, ok? Está me ouvindo, não tá? estou. Porque eu ouvi você com um pouquinho de dificuldade, mas eu te ouvi, ok? Vamos lá. Sim, eu acho que a todo momento, em qualquer e todo momento, teria e tem que ter uma mulher, sim. Nesta conjuntura atual, não teria problema nenhum. A questão é quem, né? Quem? Qual é essa mulher? Eu, particularmente,
pretendo galgar degraus, entendeu? Particularmente, hoje eu pretendo galgar degraus. Eu acho que a coisa, assim como eu construí essa ideia, esse desejo de entrar na política, por mais que eu já vivesse dentro dela e saber que seria eu que estaria dando a minha cara, a tapa, eu construí essa vontade. Eu fui vendo os pontos, eu fui ligando os pontinhos. E hoje eu entendo que a minha, o meu primeiro passo é esse, é para o legislativo. Eu poderia muito bem dizer eu quero disputar uma cadeira no executivo. Isso é uma questão pessoal da mulher. Você quer, você pode, você vai. Porém, eu, particularmente, hoje, prefiro galgar os degraus. Agora, as mulheres, é isso que eu digo, elas precisam se encorajar. Nós temos tantas mulheres atuantes, boas, mulheres de coragem para tantas coisas, elas só precisam ter coragem para entrar na política. Se depender de mim, eu estou aqui para ajudar. Mas eu acho que sim, sim, em todos os momentos. Eu acho que nós não podemos perder nenhum espaço. A discussão é válida, a demonstração de querer, do que você é, o que é que você quer, o que é que você traz para esse momento, tem que estar lá, né? Nós somos 52%. E estamos fazendo o quê? Estamos elegendo quem? Estamos confiando em quem? O nosso voto, a condução da nossa vida da nossa vida pública. Então, assim, eu acho que tem até um dizerzinho que diz uma coisa que diz assim: por que as mulheres não querem entrar na política? Aí dizem assim, porque a gente cresceu assistindo Disney. E as princesas da Disney, elas não se candidatariam. Eu acho que tem um fundo de razão. Então, assim, eu acho que está na hora da gente esquecer os desenhos da Disney e nos colocarmos como peças fundamentais na conjuntura da sociedade. Eu acho que só falta isso. É bem pouquinho. Se Mas você chegar lá, você vai ser uma incentivadora das mulheres, vai fazer esse trabalho de incentivar, de atrair mais, porque, olha, hoje está uma dificuldade, Gal, para as formações de coligações. A mulher, você vê a dificuldade de conseguir mulher em coligações. E eu acredito que quase todos os partidos tiveram esse problema. E olhe que são 8 partidos só em Afogados que vão ter candidaturas proporcionais. Imagina para visitar uma majoritária. E aí você fala pensa em alçar voos mais altos, bonito, interessante. Quisera que as outras mulheres, né, quisera eu, quisera nós, que as mulheres, as outras, dissessem a mesma coisa. Não, a gente vai seguir esse caminho, né, e tentar. E aí eu acho que a essa altura, né, ficou até difícil para esse momento ter mulher, né, postulante ao cargo de prefeito para essa eleição. Se trabalhem agora, vocês trabalhem entre vocês um nome para o futuro, né? Já se comenta que Madalena pode ser 2024, mas assim especificamente da boca dela ou de alguém da casa dela, não há essa. A Juliana é uma pessoa que a filha do prefeito também é muito maneira, é muito boa. Poderia se trabalhar se estivesse dentro da política, assim como a Eugênia, como o próprio Danilo, se tivessem trabalhado, mas aí eles às vezes não despertam, né, muito para a política. E eu torço muito, eu queria ver renovação, queria ver mudanças, né? Cada um deu sua contribuição, mas a gente precisa, que nós que estamos nesse meio ativo, fomentar, né, e incentivar que novos personagens, né, venham a fazer parte desse ciclo, né, dessa mudança, desse novo cenário político. E a gente está vivendo um momento, né, de renovação. Vão ter 2 candidatos que nunca foram prefeito, o Alessandro Palmeira, o Zé Negão, se for candidato,
ou o próprio Renan, foi vereador, mas nunca disputaram o executivo. E o Capitão Sidney também, que é um novo nome também, nunca disputou. O que falta é o que a gente sente dentro desse contexto, a lacuna aberta é a participação das mulheres. Eu até uma vez falava aqui com Joana Dark, por que as mulheres não estão inseridas? Nem para vice essa eleição foi cogitado, né, o nome de nenhuma mulher. Então, como o tema foi muito baseado nessa questão da mulher, eu até fiz algumas perguntas a você, justamente porque havia, né, essa interrogação e a gente precisava ouvir de alguém do meio, e que agora você está pleiteando essa vaga no legislativo e é do meio político agora e precisa, né, fazer uma análise para que os que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, possam tirar as conclusões do seu, né, raciocínio, do que você pensa. Isso, eu tenho esse pensamento e espero, ele é um pensamento em construção, né? Diante de tudo que a gente está vivendo e que ainda vamos viver, mas é um pensamento que eu tenho de crescimento, um pensamento que vai crescer, sim, e eu costumo dizer assim, eu não sei onde eu vou chegar, eu só sei que eu não vou estar mais no mesmo lugar. Então, é nesse pensamento, é nessa perspectiva aí também de mudança, de renovação, de esperança de dias melhores, que eu tenho me pautado os meus pensamentos, os meus projetos. Em relação às mulheres, principalmente, se depender de mim, elas serão muito incentivadas e entenderão mais ainda das suas potencialidades, de quanto elas podem, né? Acho que nós podemos sim, e acho que a hora é essa, a hora é essa. Um país que, para você ter uma ideia, a nossa colocação de mulheres no parlamento, entre os países que existem parlamentos, o Brasil está na posição 133 de 193. Nós somos quase os últimos na posição de mulheres no parlamento. Ou seja, é um país que majoritariamente ele tem as mulheres como eleitoras, tem alguma coisa errada, entendeu? Então a gente tem que mudar isso aí. A gente tem que começar a entender o poder que a gente tem. As mulheres precisam entender do poder que elas têm. É aquilo que eu disse lá no começo: mulher inspira mulher, mulher inspira mulheres. Mulher não puxa o tapete de mulher. Mulher ela tem que inspirar a mulher para que ela possa entender e ser mais, fazer mais. É o meu pensamento. Deixa eu lhe perguntar, isso deixa a subentender, deixa a entender que há uma rivalidade, há uma falta de confiança ou de credibilidade no próprio gênero? Sim, sim. É exatamente isso que nós, mulheres, que desde quando eu entrei nessa ideia, né, de participar efetivamente de eleições, que eu venho estudando isso. E isso é um ponto bem questionado entre as pessoas que estudam, os cientistas políticos, entre homens e mulheres que estudam política, é questionado esse ponto em que mulheres, é impressionante, porventura tenham inveja de mulheres, entendeu? Por isso que a nossa luta é essa, chega disso. A gente precisa entender que nós juntas somos muito mais fortes. E precisamos entender que existe uma possibilidade real da gente fazer a diferença. Não adianta a gente estar só falando, é uma possibilidade real das mulheres fazerem a diferença. Certo, muito bem, Gal. Fique à vontade para a gente fazer as considerações finais. Eu lhe agradeço, né, pela sua participação, né, e mostrou que é preparada, que sabe, tem um conhecimento de fato de como está
esse cenário hoje com relação à mulher, debateu muito bem sobre o tema e eu só tenho a agradecer por ter aceitado o convite, dizer que eu torço muito que haja, né, essa espontaneidade das mulheres, essa vontade, esse desejo de ingressar na política, porque eu senti dificuldade agora. A gente tem 20 candidatos a vereador pelo PV e desses candidatos a gente conseguiu apenas 7 mulheres. Dessas 7, pelo menos uma ou duas desistem. Então nós teremos aí uma quebra de uma, e aí eu vou ter que colocar uma pessoa improvisada para sair candidata para apenas somar esse número de candidatos, porque aí ficará 14 e 6 mulheres. Mas é uma dificuldade. Se você for olhar em todos os partidos, ele está com essa dificuldade de mulheres. Falta esse entendimento, falta elas se resolverem, se unirem, na verdade, porque eu acredito que existe uma rivalidade entre elas, né? Porque se fosse analisar do ponto de vista eleitoral, o número de eleitoras mulheres é bem maior do que o de homens, evidentemente que nas urnas se configuraria um número maior de mulheres como representantes e dentro dessas eleições. E aí eu só tenho a lhe agradecer, né? Dizer que estamos à disposição e marcaremos um outro debate para que assim a gente possa fazer um bate-papo bem descontraído, né? Porque isso aqui é uma live, isso aqui não é nada formal, a gente só vem mesmo conversar. Amanhã é o nosso amigo Nil Júnior e ele passa de entrevistado a entrevistado e a gente vai buscar, né, abrir essa discussão. Hoje foi pelo Facebook e fica ele não dá as condições, né, de haver os comentários, né, as perguntas. Albertino me falou agora no Zap que ele dificulta essa situação, ele não abre, né? E aí a gente, infelizmente, não tinha conhecimento. Hoje foi transmitido pelo Face. Amanhã acredito que terá os comentários e a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído com o Nil Júnior, que já declarou: pergunte o que você quiser. Para perguntar para Nil? Não, ele disse a mim, quando eu convidei, ele disse, eu digo, olha, Nil, tem perguntas que são, né, a gente vai fazer aí, são algumas perguntas que às vezes deixa a Tá. gente no canto de parede. Ele disse, não, pergunta o que você quiser. Tá bom, então é Então eu também vou democrático, né? perguntar amanhã. Amanhã eu também pergunto. Pois é, Itamar, eu queria muito agradecer a você por esse espaço. Que pena, né, que não pôde ter a interação das perguntas, mas quem sabe em outra oportunidade a gente participe dessa forma, interagindo com o pessoal que está assistindo. E dizer que, primeiramente, né, a, tudo que eu sou, tudo que eu adquiri de conhecimento, sabedoria até hoje, pode ser o mínimo que seja, mas só provém de Deus. Eu preciso, devo somente toda honra e toda glória a Ele, agradecer a Ele por me encorajar, por me trazer até aqui, por me confirmar que eu sou capaz, porque antes que qualquer pessoa humana venha me dizer que eu posso, eu tenho um Deus superior a tudo isso, que já me dizia: você pode, vá. Então, a Ele toda honra e toda glória. Tudo, tudo, tudo por Deus e para Deus. Então, o primeiro agradecimento meu é para Ele. É para quem eu vivo, é porque eu respiro, é por Ele. Então, meu primeiro agradecimento é a Ele. E, em seguida, a você que teve a sensibilidade de me convidar, até agora me ouvir, a Albertino, que estava aí nas entrelinhas, organizando, a minha família como um todo, né? Começando da minha casa, esposo e filhos, irmãs, pai, tios e os demais, primos e todo mundo que eu amo. E aos amigos também, que com certeza estiveram presentes aí, me ouvindo, muitos me apoiam, muitos acreditam no projeto. E dizer a estas mulheres, eu queria deixar
uma fala final, quando você diz assim que é muita dificuldade, que as mulheres não querem, tal, tal. Eu queria dizer a vocês, mulheres, que a vontade de você ser algo, independente de ser político, é, o que seja, você quer fazer um concurso, você quer desenvolver um trabalho, você quer trabalhar fora de casa, qualquer coisa que você queira ser, essa vontade, ela tem que nascer em você. E a partir do momento que ela nasce em você, não é ninguém que tem que te dizer. Ela tem que vir de dentro de você. E a partir do momento que ela nasce em você, seja qualquer que seja o desejo, essa vontade, você precisa passar a acreditar em você. Se eu tenho vontade de ser isso, eu preciso acreditar que eu sou capaz de ser isso. Você, quando acreditar que você pode colocar seus projetos numa linha que você queira dar continuidade a eles e acreditar neles, eles vão caminhar. Não deixe que ninguém tire de você a força que tem dentro de você. Por isso que muitas vezes a gente para no meio do caminho. Porque em vez de a gente acreditar na gente, a gente escuta pessoas que não acreditam e fazem você acabar desacreditando de você. Acho que está na hora da gente abrir os olhos, olhar para nós, olhar para dentro e dizer: eu sou capaz, eu posso e eu vou. É isso que as mulheres precisam hoje dizer para elas mesmas. É minha mensagem final. Muito bem, já falou como político, viu? Já incentivando aí. A gente pode, você pode. Agradecendo a você, agradecer primeiramente, como você disse, a Deus, né, pelo dom e por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui. É a Ele que a gente deve honrar, dar toda glória, né, porque só a oportunidade de você acordar pela manhã e sentir e respirar o ar, como você falou aí, o que Deus tem feito por a gente, né, e sem contar os livramentos, né, da nossa família, dos nossos filhos, né, dos nossos parentes, dos nossos amigos, isso é muito importante. Então, a fé, ela é um combustível muito importante na vida da gente, que a gente é necessário estar sempre se alimentando disso, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós nem aqui estaríamos, né? E aí eu quero agradecer a esse Deus tão maravilhoso por tudo que Ele tem feito, pela essa oportunidade dessas lives, porque isso aqui é simplesmente um bate-papo que a gente vem, né? E as pessoas terminam acompanhando, assistindo, e outras lives estão saindo aí, estão se criando aí, outras pessoas vão fazer esse mesmo trabalho, e que Deus possa abençoar cada um, abrir esse leque de oportunidade, que a gente possa ouvir, né, o nosso Palmeira, o nosso Coimbra, né, eu chamo Palmeira porque é o Alessandro Palmeira, e o Coimbra é o José Patriota, que possam vir eles aí a falar, não especificamente nesta live aqui, mas em outros, para a gente ouvir e acompanhar de fato o que está acontecendo. Que venha o Capitão Sidney, que é pré-candidato, que venha Totônio Valadares e muitos outros. Eu sempre tenho incentivado, Gal. Já falei para o Wesley, você deveria, ele é um cara muito inteligente, porque você não participa ativamente da política, não sai candidato, cara, a prefeito, a vice, coloca o teu nome, ou para vereança. Zé Carlos, hoje eu disse a ele, Zé Carlos, isso é um nome que poderia se trabalhar no futuro, porque só pensar pequeno desse tamanho? Eu fui candidato aqui em 2016, sozinho e Deus, né? A minha vice foi minha esposa, e sem um candidato a vereador, mas eu fui, né? Eu sabia que não obteria êxito, mas a gente tem que experimentar da coisa, tem que colocar-se como opção. Que venham as mulheres, que venham aí novos nomes para o futuro, né? E novos nomes, novos homens também, para que a gente possa, né, inovar essa política de afogados. O Palmeiras se apresenta como uma inovação, nunca tinha sido político. O Zé Negão foi candidato
foi vereador eleito 4 mandatos e agora tem a oportunidade de, quem sabe, né, ocupar um executivo. Tudo vai depender da vontade do povo. E da mesma forma o Alessandro Palmeira. Então, eu agradeço e convido você já para uma próxima oportunidade para a gente bater um papo mais adiante, escolher um tema que possa, né, envolver mais esse sentido de fomentar essa participação mais do jovem e das mulheres, né, e que a gente possa, né, estar dia a dia aí fazendo essa interação com as pessoas. Muito importante o que você falou aí, onde de certa forma reverberou, trouxe pontos positivos para você, porque foram palavras racionais, palavras pensadas, analisadas, de uma pessoa inteligente, né, e que tem boa intenção e vontade de fazer um trabalho diferenciado em Afogados. Eu agradeço de coração a sua participação, um abraço a meu amigo Horacinho, a Cláudia que está nos acompanhando, a professora Cláudia Almeida, a todos os políticos do município, às pessoas, aos internautas, que Deus possa abençoar cada um deles. Gal. Obrigada, Itamar. E até a próxima, viu? Estaremos Até a juntos. próxima. Tá bom. Agradeço ao Albertino. E eu esquecendo o Albertino. Albertino, obrigado, meu amigo. Você, mais uma vez, fez um trabalho excelente. Se não fosse por ele, não existiria nem essas lives. Porque eu não sei trabalhar nessa questão da produção e esse amigo é verdadeiramente um grande, né, baluarte nesse projeto. E se não fosse por ele, e os entusiastas, né, a professora Cláudia, o Wesley, a gente não estaria aqui. Então, fique com Deus, Deus abençoe a todos os internautas que nos acompanharam e que irão acompanhar, porque estará esse link aí no Facebook, também no YouTube, para que as pessoas possam ver essa entrevista da gente. Muito obrigado, viu, minha amiga? Obrigada a você, Itamar. Até a próxima. Até a Obrigada a todo mundo próxima. que assistiu. Um beijo. Tá, cheiro a todo mundo. Alberto